O Enem, cara, não fiz todas ainda lá em Chapecó, acho que sobrou mais 5 no final da lista, numa das turmas. E tem umas questões que são legaisinhas, né? Poucas delas técnicas, mas a gente tem que se acostumar com esse estilo Enem de ser. Então vamos lá, lista 3 do Enem, vamos para a página 18, questão 64. Tu vê, apesar de bobinha essa questão 64, eu quando fui fazer a primeira vez senti um friozinho na barriga, até cair a ficha do que ele queria, sabe? Dá uma olhada que bonitinho. Diz que tem um pêndulo de Newton, 5 esferas idênticas, o amigo brincando puxa 3 para a esquerda e solta. E pergunta o que vai acontecer logo depois do impacto. Pô, isso é choque, né, cara? Colisão, choque mecânico, sistema isolado, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. No início tinham 3 esferas se deslocando e 2 esferas paradas. No fim, esses corpos podem se dividir em outras configurações, então não sei o que vai acontecer. O que é quantidade de movimento? É massa vezes velocidade das 3 esferas no início, massa vezes velocidade das 2 esferas no início. Os corpos vão se separar após o impacto. Eu não sei quantas esferas vão para um lado, quantas vão para o outro, ou se algumas param, a outras continuam. Como cada esfera tem a sua massa igual, eu posso dizer que a massa desse grupo é 3m, né? Vezes a velocidade inicial daquele grupo, mais qual é a velocidade das outras esferas? 0, então não tinha nada aqui, deu 0. Isto é igual massa vezes velocidade de um certo grupo de esferas, massa vezes velocidade. Pô, cara, eu não tenho elementos para calcular o que aconteceu após o choque. Ele não me falou coeficiente de restituição. Eu só sei que na chegada tinha uma quantidade de movimento de 3 esferas indo para a direita. Tu vê, quando eu tentei calcular, já me deu um nervoso. Putz, não tem elementos para calcular. Ah, fica tranquilo. Vamos olhar as figuras, vai dar tudo certo. A primeira figura que diz que após o choque, 2 esferas recuam, uma fica parada e 2 esferas sobem vão para a direita. E aí, esse sistema tem a mesma quantidade de movimento do sistema original? Não, né? A quantidade de movimento é 0 aqui, né? Porque essas 2 esferas estão indo para a esquerda, enquanto as 2 esferas idênticas estão indo para a direita. Se os corpos têm mesma massa, mesma velocidade, só que sentidos opostos, como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então a quantidade de movimento dá 0. Não pode, né? Se não era 0, não pode dar 0 logo depois do choque. Então a letra A é um absurdo. Letra B. Nessa letra B, 2 esferas recuaram e 3 esferas avançaram. Não tem elemento para eu saber que velocidade elas têm. Então eu tenho que supor que elas têm a mesma velocidade. A quantidade de movimento desse sistema é a mesma quantidade de movimento desse? Não, né? No início tinha 3 esferas indo para a direita, né? Qual é a quantidade de movimento resultante aqui? Uma esfera indo para a direita, né? Tu entende o que eu digo? Essa quantidade de movimento elimina aquela. Essa quantidade de movimento elimina aquela. Sobra a quantidade de movimento de uma esfera indo para a direita. A quantidade de movimento de 3 esferas pode se transformar na quantidade de movimento de uma esfera? Não, tem que ser igual. Letra C. Na letra C ele diz que tem 2 esferas que ficam paradas e 3 esferas que sobem. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final? Sim, né? Então eu ficaria com a letra C. Vamos examinar humildemente a letra D e a letra E. A letra D diz que 3 esferas ficam paradas e 2 esferas sobem. Será que tem alguma forma física possível de fazer o item D ficar correto? Tem como a gente selecionar algum resultado ali, algum detalhezinho que permita que o item D seja correto? Como é que eu poderia fazer para que a quantidade de movimento de 2 esferas fique igual à quantidade de movimento de 3 esferas? Mas as esferas têm a mesma massa. A massa eu não posso mexer. Sim, se essas 2 esferas tivessem uma velocidade suficientemente grande comparado com a velocidade inicial, poderia ter havido conservação da quantidade de movimento, né? Mas tem como eu estimar as velocidades de acordo com as figuras? Não, então eu não posso fazer essa suposição. Desse jeito, até o item E seria possível, né? 4 esferas pararem e uma esfera ir com bastante velocidade.
É menor a massa, mas se a velocidade fosse suficientemente grande, poderia compensar, né? Mas ele me deu elementos para estimar que a velocidade aumentou? Não. Então eu tenho que supor que as velocidades nas figuras são todas iguais. Então a única figura que obedeceu à conservação da quantidade de movimento foi a figura C. Claro que daria para ter feito instantaneamente, né? Mas para a gente poder mapear outras possibilidades ali, vale a pena uma discussãozinha maior. Um colega lá em Chapecó me chamou, né? Professor, eu tenho essa porcaria em casa. E eu já brinquei com essa porcaria. Não vai acontecer isso que tá aí. Eu disse para ele, calma, cara, fica tranquilo. Eu aceito que tu pegue lá o teu pêndulo de Newton, puxe 3 bolinhas e ao soltar não ocorra exatamente aquilo. Por quê? As esferas nem sempre serão perfeitas. Pode ser de madeira, de plástico ou de metal, certo? Então tem uma série de fatores. Uma coisa é garantida. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Em qualquer um desses pêndulos. Jamais um pêndulo desse desrespeitou esta regra básica da natureza. Ou seja, o amigo pode até ter visto isso aqui, ó. Pode até ter visto 4 esferinhas subir e uma voltar, né? Mas no final das contas, a quantidade de movimento, antes e depois, era a mesma. E dos nossos desenhos, a única que respeitava isso era a letra C. Então essa aí não foi tão chatinha. Dava para resolver com um pouco de física básica. Depois, 65. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu Galilei discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atrito, e com a possibilidade de alterarem os ângulos de inclinação conforme a figura. Então tem um plano de descida, tem um plano de subida, e dá para mexer nesses ângulos com horizontal, ó, alfa e beta. A esferinha vai sair dali. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado, em um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. É de se esperar, né, pela conservação de energia, só que faltava essa esfera ir além daquela altura. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, a esfera... então acabou o plano de subida, não existe mais, né? Já que o ângulo é 0, certo? O que vai acontecer com essa esfera? Quando ela chegar no plano horizontal? Se não tem atrito, continua para toda a eternidade. Por mais que nosso coração tenha dificuldade de aceitar isso, o gênio Newton percebeu, a gente diz amém. Letra A. Manterá sua velocidade constante? Com certeza. Pois o impulso resultante sobre ela será nulo. É uma forma de interpretar, eu acho. Deixa eu ver. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. O que é impulso? Força vezes tempo. O que é quantidade de movimento? Variação final. Quanto é que era a força resultante quando ela chegou no horizontal? Só tinha peso normal, né? Força resultante é 0. Menos passa para o outro lado, mais. O que significa dizer que a quantidade de movimento inicial é igual ao final? M vezes V inicial é igual a M vezes V final, né? A massa da esfera mudou? Não, né? Então eu posso concluir que se o impulso era 0, que a velocidade se mantém. Putz, olha só que bonito, cara, o teorema de impulso para provar a inércia. O teorema de impulso vem com a primeira lei de Newton embutida. O teorema de impulso é a segunda lei de Newton na faculdade, né? Eu fiquei muito magoado quando o cara foi dar essa aula e falou segunda lei de Newton. Pô, mas não é o teorema de impulso? Tu vê, né? Isto é a segunda lei de Newton verdadeira. Né? Que no ensino médio a gente mente para vocês e chama de física, meu amor. É mentira. Isso aqui só é a segunda lei de Newton para massa constante. Se M for constante. A segunda lei de Newton geral é essa. Esta é a verdadeira segunda lei de Newton. Legal, cara, tu vê? E a segunda lei de Newton tem embutida nela a primeira, tu vê? Realmente, se a força é 0, não tem impulso, logo se conclui que a velocidade do objeto tem de se manter constante. Aceitei, mas como não está comum aquela fala, vamos esmiuçar as outras opções. Letra B. Manterá sua velocidade constante? Certamente. Pois o impulso na descida continuará a empurrá-la. Essa ideia de que tu empurra um objeto e ele continua andando depois que tu empurrou. A tua mão não está mais encostando no cara. Não tem mais a tua força lá. É a inércia que está se manifestando. O Aristóteles achava que tinha realmente alguma coisa. O Aristóteles dizia que quando a gente empurrava um objeto, tinha um certo fluido que ia para esse objeto. Ele chamava esse fluido de ímpetus. E aí quando esse fluido ia escorrendo e acabando, o objeto parava. Tu vê, né? Essa ideia do item B é meio aristotélica, não fecha para a física atual.
Acabou a força. Acabou o plano inclinado, acabou, não tem mais PX empurrando o cara. Então não existe essa de que a força continuou. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la, só se tivesse atrito. A pessoa que usa só o coração e o bom senso do dia a dia vai de letra C. Não. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento, só se tivesse atrito. Só se tiver uma força contrária. Não tem, ele falou que não tinha atrito. Aumentará gradativamente sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Só que faltava um objeto que está dando na horizontal, de repente começa a aumentar de velocidade do além. Chama um padre de se benze. Não pode. Letra A, confirmamos que a letra A. Só foi uma forma diferente de explicar a inércia, né? Ele usou o teorema do impulso para explicar a inércia. Nobre. Questão 66, também bonitinha. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Aí solta o carrinho, né? É delícia, quantas horas eu perdi fazendo isso. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. Sim. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em... Nesse carrinho tinha energia potencial elástica, né? Se transformando em energia cinética. É isso que aconteceu no carrinho. Vamos ver qual desses outros equipamentos apresenta esta mesma característica. Dínamo. Dínamo é o que a gente chama de alternador. É um ímã que fica girando. Abri a janela? É um ímã que fica girando. O ar puro da selva de pedra. Muito obrigado. O ímã gira envolto de um solenoide. Esse giro do ímã faz variar o fluxo magnético com o passar do tempo. Pela lei de Faraday, aparece uma força motriz e a corrente elétrica brota no dínamo. Quer dizer que eu estou transformando energia cinética, energia do movimento, em energia elétrica. Não é o que ocorre no carrinho de flexão. Letra B. Um freio de automóvel. O freio de automóvel converte que energia em que energia? Cinética em térmica. Olha, deveria se chamar desperdiçador de energia cinética, aquela porcaria. Certo? Então, é muito triste essa parte. Um freio de automóvel. Ih, que triste. Tu vê o carro do Trade Química é diferente, né? Quando ele freia, ele recarrega as baterias daquela porcaria, né, cara? Incrível, né? Chega a fazer 17 km por litro. Um carro gigante daquele. Incrível. Um dia todos os freios serão assim. Certo? Maneira burra, né, de desperdiçar a tua energia, né? Tu pagou por ela, bota lá no carro e o carro está 100 por hora. Daqui a pouco tu aperta no pedal e rasga essa energia. Que tristeza, né? Freio do carro é energia cinética e energia térmica. Bobão. O motor a combustão. Bota combustível, energia química. Queima aquele combustível, aquece o gás se expande, realiza trabalho. E aí o mecanismo do motor transforma essa energia térmica que realizou o trabalho no gás em movimento. No final das contas, o motor de combustão transforma energia química em energia cinética. Não é o que a gente está buscando. Ah, hidrelétrica, óbvio, todo mundo sabe que nas hidrelétricas tem molas, né? Nas represas, muitas molas, aí a água comprime a mola, e aí a mola gera energia elétrica. Não, né, cara? Na usina hidrelétrica, a potencial gravitacional se transforma em cinética enquanto a água cai na tubulação, e aí sim comprime a mola. Não tem mola nenhuma, é uma turbina, né, cara, que faz o ímã girar e aí transforma em energia elétrica. No final das contas, potencial gravitacional em elétrica. Não. Nem sei o que é a letra E, mas tem que ser, né? Uma tiradeira, o famoso estilingue, lá na minha região é a funda o nome disso. Né? Pega lá a forquilha da árvore, corta, deve ser de goiabeira preferencialmente, né? Compra o elásticozinho lá no posto de saúde, que na época não tinha outro lugar, e aí pronto, né? Amarra ali, pega a pedrinha e dá pra caçar, nunca mais me esquecer. O pedreiro lá de casa chegou com uma dessas de ferro, achei maravilhosa. Cara, botei o dedão aqui, ó, e puxei. Quando eu soltei, cara, a pedra foi no meu dedo, cara. Acho que eu fiquei chorando uns 3 meses. Cuidado com essa brincadeira, meu querido. Mas é isso, né? A energia do músculo se transforma em energia elástica, e aí tu libera o estilingue, a energia elástica se transforma em cinética na pedra. Letra E. Questão 67. Questão 67. Esse desenho o Enem me encomendou. Eu fiz com o pessoal do Enem esse desenho. Eles precisavam de um desenho técnico que representasse realisticamente o salto em vara. Aí eu produzi esse desenho e mandei para eles utilizarem. Fala, meu querido.
Ó, a 999. Vamos dar uma